Bom, agora eu tô indo para um trabalho, quer dizer, eu vou ver um trabalho, né? Um trabalho numa agência, uma agência de comunicação, que faz um trabalho de conteúdo e faz um trabalho de assessoria de imprensa. Então, eu mandei meu currículo, eles me chamaram e aí eu tô indo lá ver esse trabalho. É um trampo, né? É uma viagem que eu tenho que fazer. Tem que sair pelo menos umas 2 horas antes. E aí eu vou ter que fazer uns picadinhos, né? Até chegar lá. Eu continuo batalhando, né? Porque já falei pra vocês que a minha área, né? Jornalismo, eu sou da área impressa, de revistas. E tá passando por uma série de modificações, né? Por causa da tecnologia, né? A área de jornalismo nunca foi uma área muito fácil, né? Logo que eu fiz a faculdade, eu já, na faculdade mesmo, eu me formei na década de 1993 e eu já optei pelo impresso, porque lá já naquela época a gente já optava, né? Impresso, rádio, televisão. Eu sempre gostei do impresso, então eu já fui pro impresso e já fui ficando, né, naquela área. Eu optei em fazer outras faculdades porque eu achava que eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre achei que o jornalista precisava ter muito conhecimento, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque quando você tem outras faculdades, você percebe a diferença, né, de um profissional com outras faculdades e de um só com o jornalismo. E me ajudou, sempre me ajudou muito. Mas existe sempre um conflito, né? Ao mesmo tempo que é bom, também te coloca num conflito com a profissão. Porque outras formações, elas vão te dar uma bagagem maior, né? Um entendimento maior das coisas, dos assuntos. O jornalismo, ele te dá, se você tem uma formação em jornalismo, você fica com uma visão muito superficial, né, das coisas. Assim, a gente percebe quando a gente conversa com outros profissionais a diferença, né, da bagagem. Então quando eu comecei, eu fiz a faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi o jornalismo. Depois eu fui fazer outras faculdades e teve uma época que eu fazia as faculdades juntas, né? Fiz ciências sociais, fiz direito e fiz mestrado. Agora eu quero fazer o doutorado. Sempre foi uma profissão muito difícil, o jornalismo, sempre uma profissão de muito grupinho, né? Aqueles grupinhos, aquela coisa do QI, quem indica. Porque durante a minha carreira eu comecei a fazer matérias na Abril, na editora Abril. Eu comecei na revista Bons Fluidos. Aí eu comecei a fazer matéria lá e fui fazendo, fiz bastante coisa lá. Aí depois eu fui indo para as outras revistas, né, que tinham na Abril. Era uma época muito boa de freela. Eu conseguia trabalho muito fácil, né? Então, da Bons Fluidos eu fiz Vida Simples, fiz Mundo Estranho no começo, depois eu fiz Super, depois eu fiz National. National deu um diferencial para mim. A National é uma revista que ficou para mim, né? Me deu um diferencial, porque na National eu comecei a fotografar e comecei a viajar. Mas eu fazia assim, eu ia por minha conta e risco, e a revista muitas vezes dava só os filmes, né? Pagava a matéria depois. Então na National eu aprendi bastante coisa. É uma revista que eu sempre tive muito carinho, né? A National foi um diferencial para mim. Agora, na National, eu
Eu tive que insistir muito, ser muito persistente, porque era uma revista, sempre foi uma revista muito difícil, né? Na época, sempre muito difícil e a foto era o mais importante, né? Então eu tive que começar a fotografar e para eles eu tive que comprar até equipamento. Comprei um equipamento usado e comecei a fazer matérias para eles. Mas foi um aprendizado para mim, eu aprendi muito lá, aprendi bastante e comecei a viajar também. As matérias mais marcantes eu fiz lá. Aí eu fui indo. Da Abril, comecei a fazer matéria para Globo, fiz matéria para algumas revistas da Globo, Galileu, Globo Rural. Depois eu fiz para Editora 3, fiz para Scala. Então eu fui fazendo, né? Porque era uma época muito boa, né? O começo de 2000 foi uma época muito boa para as revistas, né? Uma época muito boa. Então a gente conseguia material fácil, trabalho fácil. Mas eu sempre oferecendo pautas, né? Sempre oferecendo matérias, pautas. Mas era uma época em que as pessoas tinham uma postura diferente também, né? Aí depois eu trabalhei como editora. Depois de um tempo eu também comecei a fazer revistas inteiras, principalmente revistas de história, eu fiz bastante, fiz livros. Então assim, eu fiz de tudo, né, nessa profissão. Agora, teve uma época que eu parei, né, aí eu fui para a área de pesquisa, trabalhei com pesquisa, depois eu voltei. Então assim, sempre na área de jornalismo, sempre, né? Agora, com essa crise do impresso, as coisas mudaram bastante. Porque o impresso, né, sinceramente, está acabando. Pode ser que fique uma ou outra, mas assim, muito reduzido, né? A equipe foi reduzida. E aí, né, mudou bastante coisa. Então as pessoas estão indo para assessoria, sempre teve, né? Muita gente que fazia conteúdo, né? Porque na verdade eu sempre fiz conteúdo, né? Fazer matérias é fazer conteúdo. Está indo para o marketing digital, que é uma outra linguagem, é um outro mundo, né? Então você tem que aprender as linguagens, né? Os códigos, tudo, né? É uma outra filosofia. Né? Então, é isso, né, gente? Então agora eu tô me aventurando nessa área do marketing digital. Eu tô estudando também, um pouquinho dessa área. Na verdade, eu já fazia alguma coisa na prática nessa área, porque eu sempre tive os blogs, né? Eu tenho os blogs desde 2014. Eu criei os blogs, são os meus blogs. Então, meus blogs são, de uma certa forma, uma experiência no marketing digital, né? De uma certa forma. Então é isso, gente. Eu vou para minha primeira etapa da viagem. Segunda etapa da viagem e tá lotado esse horário, é complicado, né? Então é uma via sacra, né? Mas enfim, isso faz parte, né? Você tem que ter muita paciência, né? Muita persistência. E é isso, eu acho que eu devo demorar aqui. A viagem, eu cheguei no endereço. Cheguei um pouquinho mais cedo, mas tô cansada porque foram 3 etapas essa viagem, né?
3 etapas eu cheguei. Agora eu tô procurando o endereço. Que vai ter que andar um pouquinho. São 100 números, né? Eu desci 100 números antes. Então é isso, gente. Cheguei. Eu tava falando, né, das mudanças, né, pelas quais a profissão passa, né? Mas eu vejo como principal problema na profissão essa coisa mesmo do grupinho, né? Do grupinho, do QI, porque eu fiquei muito tempo, eu fiz muitos anos trabalho para Abril, né? Muitos anos. E é difícil, né? Você entrar na Abril, né, nessas editoras grandes é difícil, tá? É só se você tiver alguém lá dentro para te pôr, para te colocar, tá? E é a realidade, né? Nesses sites grandes, né? Não é bem... não é currículo, né? Não é currículo e nem trajetória, né? Que são avaliados. Isso aí, gente de dentro já me disse, outra, eu já mandei meu currículo várias vezes para esses lugares, né? Então, outro dia, ontem mesmo lá no LinkedIn, eu vi um colunista da UOL falando assim que ele está cansado dessa bundomalodice, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando assim, como é que você entrou na UOL? Né? Fala a verdade, né? Como é que você entrou? É muito fácil, né? Quando a pessoa, ela tem, né, os padrinhos, eu sou contra, tá, isso, tá? Eu já falei aqui que eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas têm que entrar, conseguir uma vaga pela sua trajetória, pelo seu currículo, né? Pelo que sabe, pelo que faz, né? Pelo seu esforço. Não porque é amigo de um amigo, né? E infelizmente no jornalismo é assim, essa é a realidade. Por isso que a gente vê muito amadorismo, né? Então, por exemplo, como eu já tenho uma trajetória no jornalismo, quando eu vou trabalhar, eu tenho dificuldade de trabalhar com as pessoas, né? Porque são pessoas que você percebe, né? Tá trabalhando num site grande e tal, ou numa revista grande, uma editora grande, a pessoa é editora e tal, só que a pessoa é crua, né? A pessoa não sabe editar. Então é óbvio que ela não consegue nem entender uma pauta que você mande para ela, né? Eu lido muito com editores que não conseguem interpretar uma pauta, porque ele não tem conhecimento, né? Pega fora a falta de ética, né? Pega a tua pauta, pega a tua ideia. Isso aí eu cansei, né? Cansei porque como eu vendo pautas, né? Eu vendo a pauta e eu trabalho, isso aí eu cansei de passar por isso, né? Em editoras grandes, sites grandes. Eu acho que isso é o pior na profissão, a falta de ética e de postura de muitos profissionais, né? Então isso mostra o amadorismo, né? Eu tive problemas em sites grandes, conhecidos, né? Que eu tive uma impressão ruim, não me pagaram, né? Eu discuti com a editora porque ela pegou minha pauta e tal. Então, falta de ética, né? Então, as pessoas não falam sobre isso, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar porque eu tô na área há muitos anos, 22 anos, e é assim mesmo que funciona, né? É assim que funciona a história, né? Então, gente, eu vou mais nessa batalha. Vocês não imaginam o tanto de entrevista que eu faço, né? E tem gente que nem me chama por causa do meu currículo. Fala que meu currículo é isso, é aquilo. E é difícil, a gente lida com isso. É uma profissão maravilhosa, eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro escrever, eu sempre gostei, né? Gosto. Mas a gente lida com amadorismo, como é que é a falta de respeito, né, das pessoas. A mulher me chama para uma entrevista, faz umas perguntas, você fala inglês, eu faço isso, aquilo, aquele outro, e simplesmente fala que anotou minhas coisas, depois ela me liga, gente, é assim. Então, são essas coisas, não, fora que a agência dela, sabe, o sofá todo rasgado, entendeu? Você percebe, né, que parece uma coisa meio amadora, entendeu? A agência, tudo, né, o sofá todo rasgado, eu acho que você tem que ter um mínimo de apresentação, né? Como é que você vai conseguir cliente assim, né? Então vocês estão vendo, né, como é que tá, como é que o negócio tá complicado na minha área, o amadorismo, né, a falta de respeito, de profissionalismo da pessoa, né? A pessoa não sabe nem recrutar candidato, né? Ela não tem respeito com os candidatos, então ela também não tem respeito com o cliente, né? É isso, gente. Eu tenho que passar isso. Numa profissão que eu tô já há 22 anos, a pessoa não sabe nem assim, nem receber. Então, agora eu vou nessa primeira etapa.
Mas a volta é sempre melhor, né? A volta é melhor. Mas então, é o que eu tô falando. Como tá um amadorismo, né? Na minha área, tá um amadorismo muito grande. A pessoa não sabe nem receber um candidato, entendeu? Sofá tudo rasgado. Então, assim, por aí você já vê, né? E não dá. Não dá.